E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula do segundo ano do ensino médio, do segundo bimestre, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve explicaçãozinha para vocês aqui. Eu estou na sala de aula, eu encontrei uma sala que estava vazia para poder gravar essa aula. Então isso ajuda a explicar o porquê que eu estou sem máscara. Não sugiro, se você está num lugar público com mais pessoas, não é regra, não pode ficar sem máscara. Mas como eu estou aqui no lugar sozinho, que depois pode ser higienizado e etc. Então eu estou sozinho aqui, não tem nenhum problema. Então, se você estiver indo para a escola, use máscara. Se você estiver frequentando qualquer lugar público, use máscara, álcool em gel e todos os procedimentos aí necessários para a sua higiene e para evitar e para combater esse coronavírus, beleza? Valeu! Dito isso, vamos lá para a aula. Na aula de hoje, nós vamos falar, então, hoje é a aula número 2 do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre a unidade 18, que vai da página 9 até a página, não coloquei aqui, mas já vou anotar aqui para não ter problema, até a página 16 mais ou menos, tá certo? Até a página 16. Qual é o assunto da aula de hoje? O tema é utopias sociais do século XIX, tá certo? O que são utopias sociais? São formas de pensar o mundo divergente do que nós temos aí, que é o capitalismo. Vamos lá, só para recapitular algumas coisas. Capitalismo é o sistema que nós temos em boa parte do mundo, o Brasil é capitalista, é esse sistema que permite o lucro, que permite que um possa explorar o outro, que haja distinções e divisões entre as classes, classe alta, classe média, classe baixa, em que algumas pessoas acabam construindo riqueza em cima do trabalho de outra pessoa e cada um tem a sua interpretação para isso. Você não é obrigado a concordar e nem a discordar. Você pode ter sua interpretação independente do que eu estou falando aqui agora, tá certo? Então esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele tem suas variações entre eles, há lugares em que tem mais liberalismo, ou seja, o governo e o Estado intervêm menos na economia, e há lugares que é mais controlador, que o Estado é mais interventor. Então é um capitalismo em que o Estado interfere mais nos interesses econômicos, tá bom? Então há uma série de variedades. Mas até então, a gente está falando aqui de um capitalismo extremamente selvagem, que é após a Revolução Industrial. Então depois que surgiram as indústrias, ou melhor, vamos falar assim, revoluções liberais, que teve a Revolução Inglesa, que é quando a burguesia toma o poder, a burguesia não, né, mas eles conseguem derrotar alguns interesses da nobreza e do clero lá na Inglaterra. Aí tem a Revolução Francesa, que é quando eles tiram do poder a nobreza e o clero, e a burguesia consegue ascender ao poder. E tem também a Revolução Industrial, que é quando essa burguesia que já estava no poder, já podia escrever as suas próprias regras, as suas próprias decisões políticas poderiam ser tomadas, não havia democracia, o povo não poderia participar do poder, votando, participando, ser eleito. Então essa burguesia que já estava no poder, eles conseguem criar fábricas e um sistema de trabalho, né, relações de trabalho extremamente opressoras, extremamente exploratórias. Então essas relações de trabalho vão fazer com que os trabalhadores fiquem muito indignados e que os trabalhadores pensem em mudanças. Então esses trabalhadores vão começar a se organizar em trade unions, que a gente pode trazer para o período atual como sindicatos. Então esses trabalhadores vão se organizar em sindicatos para lutar por interesses próprios da classe trabalhadora. Por quê? Porque faz parte da história essa luta por interesses, direitos e etc. Tá bom? Então dessa luta política que vai surgir algumas coisas que eu já vou falar aqui hoje. Então dessa distinção, a palavra mais correta é antagonismo. Então desse antagonismo de classes, o que é antagonismo de classe, professor? A burguesia, que são os ricos, os grandes proprietários de terra, etc. Esses ricos vão querer perpetuar o seu poder, vão querer perder o seu poder e muito menos perder a sua riqueza. Os proletários estão lutando por direitos, por melhores salários, melhores condições de trabalho, menores cargas de trabalho, então trabalhar 8 horas por dia, ter descanso semanal remunerado, ficar sábado e domingo em casa e ganhar por isso, seguro-desemprego e por aí vai. Uma série de medidas em favor dos trabalhadores. Horário de almoço, criança estudar e não trabalhar, porque uma criança trabalhando ganhando pouco, ela tira a vaga de um trabalhador, então essa criança tem que estar estudando. Ué, mas quem vai pagar a escola para essa criança? Ué, o governo. Ué, mas que governo? Com que dinheiro? Com o dinheiro dos impostos.
mas então cobra dos pobres. Não, mas os pobres não têm como pagar imposto. Os ricos que têm que pagar. Então, esse antagonismo de classes vai fazer surgir a luta política, em que os trabalhadores vão começar a lutar pelos seus interesses, assim como a burguesia vai lutar por conservar os seus privilégios. Por isso que, normalmente, dadas as devidas proporções, vou resumir para vocês entenderem. Claro que esse debate é muito mais complexo que isso, mas a burguesia, normalmente, ela é conservadora, e os trabalhadores normalmente deveriam, ou nessa época aqui, os mais politizados, eram revolucionários. Então, é meio que aqui a esquerda, apesar de eu ter colocado de lados opostos, mas aqui seria a esquerda, aqui seria a direita, certo? A burguesia é a direita, que é conservar o mundo, conservar os seus privilégios, conservar a sua riqueza, conservar o seu poder. Os trabalhadores, eles querem revolução, porque eles querem lutar por melhorias, eles querem lutar por interesses próprios da classe trabalhadora. Então, aqui é como se fosse a esquerda, tá? E aqui a direita, tá bom? Esse conceito ele surge após a Revolução Francesa. Eu falei das revoluções liberais, então ao lado direito do parlamento francês ficavam os conservadores, os girondinos, né, que defendiam os interesses da burguesia. À esquerda, minha esquerda aqui no caso, acho que a sua direita aí que você está assistindo o vídeo, à esquerda do parlamento francês ficavam os jacobinos, que representavam os interesses dos trabalhadores, educação, distribuição de renda e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, agora vindo para essa parte aqui. Então nesse período, alguns pensadores começam a interpretar o mundo, né? Principalmente algumas ciências como as ciências sociais, aqui hoje a gente dá o nome de ciências humanas, sociologia, filosofia, a própria história, geografia. Então eles vão começar a tentar compreender esse mundo que eles estavam inseridos do século XX, tá certo? Então, século XIX para o XX, tá certo? Então dessa compreensão vai surgir algumas pessoas chamadas de socialistas. Os primeiros socialistas que eu vou mencionar aqui são os utópicos. Por que utópico? Porque eles tinham uma utopia de um mundo melhor. Esse mundo melhor chegaria a partir de reformas pacifistas na economia, na sociedade, e os empresários terão a compreensão de que o mundo não está legal e melhorariam a vida para os trabalhadores, para o povo, para o pobre. É tipo assim, o empresário é gente boa, ele vai melhorar a vida para nós que somos pobres. Certo? Certo. Só que o Karl Marx e mais uns que vão vir depois, o Friedrich Engels e os anarquistas vão falar, certo é o caramba, tá errado essa fita aí, parça. Oxe, mas como assim tá errado? O Marx vai falar, mano, na moral, você acha que os caras que é rico, as burguesia aí, o burguês, ele vai desfazer dos seus privilégios para dar pros pobres? Você acha que ele é tão bonzinho assim? Se ele fosse bonzinho, ele já tinha feito isso, porque os caras nadam em dinheiro. Os caras não querem pagar os impostos. Vocês estão entendendo? Então aqui surge o antagonismo de classe, a luta de classe. Surge não, né? A luta de classe ela sempre existiu. Só que o Karl Marx vai começar a estudar isso. Na verdade, o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles são pensadores extremamente influentes até hoje, tá certo? Não estou dizendo que eles estão certos, nem estou dizendo que eles estão errados. Cada um de vocês aí, leiam por conta própria, não escute a crítica de outras pessoas. É importante, isso é importante, ouvir a crítica de outras pessoas. Mas é importante você mesmo ler. Você pegar os trechos do Marx, do Engels ou de qualquer outro pensador e você colocar a sua crítica. Você falar, isso aqui está errado por causa disso, disso, daquilo. E não ouvir o que outras pessoas estão falando e nem a mim. E não vai pelo que eu estou dizendo apenas não, vai você mesmo ler, tá bom? Eu só estou explicando aqui os conceitos e as teorias do Karl Marx e do Engels. Então, Karl Marx e Engels, principalmente Karl Marx, ele tem uma vasta bibliografia, ele escreveu muitos livros interessantes, né? Desses livros que Karl Marx escreveu, tem a Ideologia Alemã, tem o Manifesto do Partido Comunista, eu vou falar depois, que esse aqui é um livro que ele escreveu bem depois já, ele escreveu para os trabalhadores lerem, está numa linguagem mais fácil. Então, se você for ler esse Manifesto do Partido Comunista, é o que está mais próximo da gente ter uma compreensão melhor, porque os demais livros são livros para intelectuais lerem, livros que ele construiu para intelectuais, para academia, né, para as universidades, tá certo? Para pessoas que tentam interpretar o mundo. Então, tem a Ideologia Alemã, tem o Golpe do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e, claro, o principal deles, o Capital. Capital é uma leitura extremamente difícil, extremamente complexa, né, que o Karl Marx vai analisar o sistema capitalista. Né, ele vai analisar como é que o empresário, o burguês constrói a sua riqueza, que é produzindo mais valia, né, produzindo não,
na verdade ele explora a mais-valia. A mais-valia é o que o trabalhador constrói, mas não ganha por isso. Por exemplo, o trabalhador trabalha a mais, ou tempo a mais, ele produz a mais, e dessa produção a mais, o dono, o rico, o burguês, ele consegue vender e ganhar mais em cima desse trabalho do trabalhador, só que ele não distribui isso para o trabalhador na forma de salário. E isso é a mais-valia. Eu estou resumindo, tá, gente? Depois vocês procurem mais e se aprofundem nesse tema, tá bom? Então, o Karl Marx, ele escreveu uma série de obras e o Capital é o principal deles, que ele vai tentar compreender a sociedade capitalista, tá bom? Então, dito isso, eu vou listar aqui algumas concepções, algumas teorias marxistas ou de Karl Marx e de Friedrich Engels. O marxismo não é algo próprio só do Karl Marx, gente, porque o Friedrich Engels contribuiu muito para isso. É chamado de marxismo, mas muitas pessoas até depois do Karl Marx vão continuar as obras, né, e as concepções marxistas de mundo, tá certo? Karl Marx, ele criou essas teorias aqui, né, são métodos de análise no marxismo que nós podemos começar aqui. Vamos lá. A princípio, o Karl Marx, ele estudou muito um filósofo chamado Hegel. Hegel é o filósofo da dialética, né? A dialética quer dizer que as ideias estão em constantes conflitos e toda ideia traz em si o seu antagonismo, o seu contrário. E dessa ideia contrária surge uma nova ideia. Então é a tese, a antitese, surge a síntese. É tipo isso. Então é do meu debate com você que surge uma nova ideia, ou que pode surgir uma terceira ideia. É mais ou menos isso, tá bom? Então o Karl Marx, ele até estudou bastante sobre isso, que é a dialética hegeliana. Só que ele vai meio que discordar depois, vai falar, não, peraí, o Hegel tá certo, só que não é as ideias que divergem, são as pessoas, são as classes, são as lutas de classes. Ou seja, desde quando o mundo é mundo, desde o Egito Antigo, sempre vai ter a divergência entre uma classe no poder e uma classe que não está no poder. E sempre essa classe que não está no poder é o pobre, é o trabalhador. E esse trabalhador, ele precisa chegar ao poder. É isso que ele vai resumidamente falar. Essa classe que não tem o poder, ela tem que chegar no poder. É uma revolução em que os pobres têm que chegar no poder. Ponto final. Isso seria a democracia. Democracia não. Na verdade, o Karl Marx, ele vai usar o título ditadura do proletariado. Por isso que algumas pessoas até acusam, o Karl Marx era a favor da ditadura. Mas, na verdade, a ditadura que ele quer é a ditadura dos pobres sobre todos os outros. Mas o rico vai perder, então. Porque o que o Karl Marx fala é que os ricos hoje, eles têm a ditadura, só que a ditadura é do burguês, sobre os trabalhadores não se sentem representados pelos burgueses, certo? Quando vai ter uma guerra, a guerra de países por conta de petróleo, ninguém vai consultar os pobres se eles estão a favor dessa guerra, tá certo? Então é mais ou menos, resumidamente, é dessa forma. Então daí surge o materialismo dialético, né? O que é materialismo dialético? Então, na verdade, não são as ideias que estão em conflito, são as condições materiais da sociedade que estão antagônicas, e dessas condições materiais antagônicas surge um novo processo, entendeu? É mais ou menos assim, é da treta que teve lá entre os nobres e clérigos da França com a classe dos burgueses e trabalhadores que surgiu a Revolução Francesa, e isso bem resumidamente. Claro que a gente pode estudar aí mais outras coisas. É da tensão entre o capitalismo moderno, querendo transformar todo mundo em consumidor, com as manifestações dos negros lutando pelo fim da escravidão, é desse problema todo, contra os interesses do Império no Brasil, que já não estava dos melhores, contra os escravocratas no Brasil, que já não tinha mais o poder de antes, é dessa tensão toda que surgiu a abolição da escravatura no Brasil, entenderam? Não foi uma coisa do dia para a noite, que simplesmente a Lei Áurea, né, a princesa Isabel chegou lá, vai acabar com a escravidão, acabou. Não é assim. Tinha toda uma tensão acontecendo. Isso é o que o Karl Marx vai dar o nome de materialismo dialético. Quando nós vamos analisar isso, a gente vai fazer muito por aqui, quando a gente vai analisar para a história, o Karl Marx vai dar o nome de materialismo histórico, né, que é você tentar interpretar a história ou compreender a história do ponto de vista econômico, social, dos antagonismos de classes, os interesses conflitantes, tá certo? Mais-valia é o conceito que o Marx vai dar, que eu acabei de explicar para vocês, e é quando o trabalhador ele produz mais riqueza para o seu patrão, para o seu burguês, só que ele não ganha por isso. Então, resumidamente é isso. As relações de produção são as formas que toda a sociedade tem, política, econômica, de fazer com que os trabalhadores vão até o trabalho. Então, qual que é essa relação? Por exemplo, no Brasil colonial, quem produzia açúcar, ou plantava cana e etc., era o negro que veio
veio do continente africano para ser escravizado no Brasil. Essa era a relação de trabalho do Brasil, eram as relações de produção do Brasil colonial. Claro que é mais complexo disso que eu estou falando, mas é só para vocês entenderem. As forças de trabalho ou a força de trabalho são os trabalhadores. Então, quem são esses trabalhadores? Onde moram? Como é que são os bairros? Essa força de trabalho é ela que constrói a sociedade, tá certo? Então, dá para compreender sobre isso também. Os meios de produção, o Karl Marx vai denominar meios de produção tudo aquilo que é possível produzir alguma coisa, mas não entra a parte humana, é só a parte estrutural mesmo. Por exemplo, é uma fábrica, é máquina, é energia, as ferramentas, não entra o trabalho, né? O trabalho vem da força de trabalho, certo? Então, meio de produção mais força de trabalho é igual a produto, certo? Então, por exemplo, não adianta a gente ter a lousa, o giz, sem professor. O professor é a força de trabalho com um meio de produção, que é a lousa, o giz, a apostila, a câmera que eu estou filmando, e aí a gente consegue ter o produto. O produto. Esse produto que na sociedade capitalista ele é transformado em mercadoria. Certo? Então, o que é a mercadoria? A mercadoria é quando você joga esse produto no mercado e ele passa a seguir as regras de mercado. Quanto vale a minha aula? Vale o valor que estão destinados a pagar. Então, muita gente quer a aula, então o valor sobe lá em cima. Ou ninguém quer a aula, o valor cai lá embaixo. Estou falando de aula aqui, mas é melhor a gente entender isso com o petróleo. Então, quanto vale o petróleo? No mercado, depende de acordo com o interesse e a necessidade das pessoas em querer esse petróleo. Beleza? Mas, falando isso, né? O que o Karl Marx, após tudo isso, junto com Engels, ele vai chegar à concepção, né? Vai ter diversos debates, né? A internacional socialista, que eles vão chegar à concepção de que precisa de um mundo comunista. O que seria um mundo comunista? Seria um mundo em que haveria uma sociedade justa, igualitária, sem luta de classes, sem esse negócio de rico e pobre, poderoso e sem poder, certo? Então, nessa sociedade, entre aspas, perfeita, sem luta de classes, sem interesses conflitantes entre rico e pobre, teríamos o comunismo. Seria o fim da exploração, seria o fim da violência. Violências assim, né? Que nós temos na sociedade capitalista. Seria o fim da pobreza, da miséria, certo? E o Karl Marx vai defender como chegar nisso. Através da oração, através de pedir por favor para os burgueses? Não. Ele vai chegar à concepção de que os trabalhadores têm que fazer a luta. Não foram os burgueses que conseguiram conquistar o poder do nobre e do clero lá na Revolução Francesa? Então, agora é a hora dos trabalhadores conquistar o poder da burguesia. Simples assim. Ou seja, ele defende a revolução dos trabalhadores. Os trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Na verdade ele não usa essa palavra, ele usa assim, trabalhadores de todo mundo univos. Essa é a palavra que o Karl Marx finaliza o manifesto do Partido Comunista. Beleza? Só que para o Karl Marx e para o Engels, para chegar no comunismo, deveria passar pelo socialismo antes. O que é socialismo? O socialismo seria um governo, né, um Estado no sentido de governo, organizado pelos trabalhadores. Então, esse Estado organizado pelos trabalhadores faria chegar no comunismo. Aos poucos, né, com reformas internamente, né, aos poucos, colocando o burguês no seu devido lugar, chegaria-se ao comunismo. Tudo bem até aqui? Agora deu treta com os anarquistas. Por quê? Os anarquistas são uma corrente que também é a favor do comunismo. Tanto o comunismo quanto o anarquismo, eles também querem uma sociedade justa, igualitária, sem classes. Ambos odeiam a burguesia, não querem a burguesia, eles lutam contra a burguesia. Só que como que eles vão brigar entre eles? Por que eles brigaram entre eles? Porque em uma das reuniões da Internacional Socialista, né, da Internacional, porque eles se reuniam para discutir essas coisas. Bakunin, o principal, que é da mesma época que o Karl Marx, ele vai chegar à conclusão que, Marx, todo Estado é opressor. O Estado não tem um poder? Então, o Estado é opressor. Se você tirar o poder do Estado da mão da burguesia e colocar na mão do trabalhador, esse trabalhador vai impor dominação sobre outro trabalhador, vai dar merda, vai dar ruim. Entendeu? Não vai dar coisa boa. E aí, os trabalhadores deveriam se organizar, né, dentro dos sindicatos, das associações de estudantes, de moradores, mas principalmente dos sindicatos, que são os anarco-sindicalistas. E eles sim deveriam fazer a mudança e lutar por melhoria, não o Estado. Não tem que ter Estado, o Estado tem que ser derrotado, certo? Essa é a forma de pensar dos anarquistas. Foi claro? Vou explicar de novo. Os anarquistas, eles defendem a mesma coisa que os comunistas. Eles também querem uma sociedade justa e igualitária. Eles só divergem do método, de
como vai ser feito isso. Então, na concepção dos anarquistas, vai chegar no comunismo através da luta. Mas os socialistas também dizem isso. Então, só que a luta tem que ser dos sindicatos, das associações de estudantes, de moradores. Essas associações unidas deveriam lutar contra a burguesia, mas não colocar um Estado. Não pegar o Estado burguês e usar ele para colocar as melhorias. Porque quando esse povo entra no poder do Estado, pode dar problema. É mais ou menos isso. Então, essa é a divergência. Professor, quem está certo? Não sei, é você que vai ter opinião aí. Você pode pensar que todos eles estão errados também, tá bom? Então a opinião é sua. Se quiser colocar nos comentários aí o que você pensa a respeito, fique à vontade, tá bom? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Isso aqui a gente está tratando de ideologia, cada um pode ter a sua, é como torcer para um time de futebol, é como ter religião, cada um vai ter sua própria ideologia. Eu não estou falando qual é certa e eu não estou falando qual é errada. Então, se quiser colocar nos comentários aí a sua opinião, fique à vontade. Só para finalizar, tem uma nova opinião aqui que surgiu, uma nova ideologia que surgiu no final do 19 já começo do 20, né? Já é século 20, que é a social-democracia. A social-democracia, ela tenta conciliar alguns interesses do socialismo com alguns interesses do capitalismo. Então eles meio que defendem algumas reformas no capitalismo para se chegar algumas reformas dentro do capitalismo para se chegar numa sociedade não tão justa, não tão igualitária, porque eles acreditam no capitalismo, então o capitalismo defende isso, que haverá ricos e pobres, mas pelo menos para amenizar essa divergência, tá certo? Que não haja tantos muito ricos e tantos muitos pobres, certo? Então, de acordo com a concepção social-democrata, internamente, dentro do governo, né, se eles tomam o poder, eles vão colocar impostos e algumas medidas para que os burgueses reduzam o seu poder econômico e de forma a distribuir essa renda para a classe trabalhadora, tá certo? De forma que o trabalhador não precisasse lutar por uma revolução. Então aqui você vai encontrar capitalista que defende a social-democracia, mas você também vai encontrar trabalhador que defende a social-democracia. Beleza? Então, assim nós terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou o professor Adriano Leres. Resumindo, nós estamos na segunda aula do segundo bimestre, da unidade 18, da página 9 até a 16, falando sobre as utopias sociais no século XIX. Isso você vai colocar na descrição do vídeo aqui, tem um link, que é o link ao formulário de presenças. Você vai preencher esse formulário com seu nome, a sua sala, a sua escola, e vai colocar um resuminho da aula. A partir disso, eu vou colocar lá o ponto de participação para você no final do bimestre e, a princípio, é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, eu estou no grupo da sala, mande aquela mensagem esperta para mim, né? E eu vou esclarecer suas dúvidas. Hoje não temos exercício na apostila, porque a apostila não tem exercício nessa parte, vocês vão perceber. Mas, se quiser deixar um comentário aí na aula de hoje, nos comentários do YouTube, pode ficar à vontade, se inscreve no meu canal, deixa um like aí. Se quiser deixar dislike também, pode deixar dislike, faz parte. E coloca a sua opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha a respeito do capitalismo? Você gosta, você discorda, você concorda? E até porque se outra pessoa vê esse comentário, é legal, ela pode comentar também o seu comentário, concordar, discordar. Pede pro seu pai, pergunta pro seu pai, pro seu irmão, pro seu vizinho. Fala, eu tô aqui assistindo uma aula aqui que o professor explicou sobre as utopias sociais do século XIX. E qual é a sua opinião, pai? Qual é a sua opinião, irmão? Qual é a sua opinião, primo? Amigo? Você é a favor ou contra o socialismo, o marxismo, o anarquismo? É bem legal. Esse tema, vixe, dá uma polêmica danada e desde já eu estou falando, eu não estou dando minha opinião. Eu estou explicando o que está na apostila, são os conceitos que estão na apostila, são os conceitos que a gente tem que estudar, porque eu preciso apresentar para vocês uma forma de pensar diferente dessa que nós temos hoje, que é a sociedade capitalista, que é o que aparece na televisão, no rádio, na imprensa, nas propagandas. Então esse é um mundo divergente que é importante vocês conhecerem, que existem opiniões divergentes. A gente não pode tratar a ideia de que tudo é consenso, porque o consenso ele só lembra a ditadura. A ditadura é que prega o consenso, beleza? Então é isso. Viva a sociedade democrática, viva um mundo em que as ideias divirjam, que haja debate entre as ideias e que as pessoas se respeitem, beleza? Então é isso. Aqui é o professor Adriano Leres, finalizando mais uma aula. Até a próxima. Valeu!